Você já imaginou que uma solução simples, acessível e muitas vezes esquecida poderia ser a chave para aliviar vários dos problemas de saúde mais comuns enfrentados na velhice? Quando pensamos em doenças como azia, artrite, infecções do trato urinário, pressão alta e tantos outros desconfortos, imediatamente imaginamos pilhas de medicamentos e consultas médicas intermináveis. Poucas pessoas sabem que, bem na sua cozinha, pode haver um dos remédios naturais mais poderosos e antigos que existem. Com água e bicarbonato de sódio, muitos idosos lutam diariamente contra inflamações, dores crônicas, dificuldades digestivas e problemas renais, sem sequer suspeitar que reequilibrar o pH do corpo pode ser uma verdadeira mudança radical para a sua saúde. Práticas e estudos antigos mostram que o bicarbonato de sódio, quando usado corretamente, tem o poder de restaurar o equilíbrio interno, reduzir a inflamação dos tecidos, melhorar a circulação e até mesmo proteger órgãos vitais. Não estamos falando de fórmulas milagrosas ou promessas vazias. Estamos falando de química natural, algo que seu próprio corpo reconhece e acolhe. Neste vídeo, você descobrirá como consumir água com bicarbonato de sódio corretamente para transformar sua saúde e eliminar até 12 problemas comuns que roubam sua energia e qualidade de vida. Explicarei os cuidados necessários para tomar a dosagem ideal, como pequenos ajustes na sua rotina podem levar a melhorias tão visíveis que até seus médicos ficarão surpresos. Esta pode ser a chave para uma vida mais leve, com mais energia e com muito mais autonomia. Então, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações porque hoje você vai aprender algo que pode mudar completamente o seu futuro. E comente abaixo: eu escolho a saúde natural. Quero ver quem está realmente comprometido com a própria transformação. Quando falamos em soluções naturais para a saúde, poucas são tão subestimadas e tão poderosas quanto o bicarbonato de sódio. Este pó branco encontrado em praticamente todas as cozinhas é muito mais do que apenas um ingrediente para receitas ou um aliado na limpeza. O bicarbonato de sódio, como é conhecido mundialmente, possui propriedades alcalinizantes únicas, capazes de reequilibrar o pH do corpo, neutralizar ácidos nocivos e fortalecer a capacidade natural de regeneração do corpo. O que a maioria das pessoas não sabe é que pequenos desequilíbrios internos, como a acidificação do sangue, podem desencadear inflamações crônicas, dores nas articulações, problemas digestivos e até mesmo prejudicar a função renal. É aqui que o bicarbonato de sódio se torna um verdadeiro guardião da saúde. Ao alcalinizar o ambiente interno, ele cria condições para que o corpo funcione de forma mais leve, limpa e eficiente, sem sobrecarregar o sistema com medicamentos. Sistemas médicos antigos, como o Ayurveda na Índia, utilizam substâncias alcalinas para prevenir e tratar doenças, séculos antes que a ciência moderna reconhecesse seu valor. Hoje, estudos sérios mostram que o bicarbonato de sódio, quando usado corretamente, pode melhorar as funções metabólicas, proteger órgãos vitais e auxiliar na recuperação de vários problemas comuns do envelhecimento. E a melhor parte, é simples, acessível e completamente natural. Preste atenção. Fique comigo até o final deste vídeo, porque além dos benefícios já conhecidos, os 3 últimos problemas de saúde que o bicarbonato de sódio pode ajudar a resolver são surpreendentes e muitas pessoas sofrem com eles sem nem perceber que existe uma solução tão simples. Se você ou alguém que você ama sente desconfortos misteriosos ou sintomas persistentes, estas últimas informações podem fazer toda a diferença. Poucas sensações são tão incômodas quanto a queimação constante da azia e do refluxo ácido para muitos idosos. Isso se torna uma luta diária, interferindo na alimentação, no sono e até mesmo na motivação para realizar atividades simples. Essa queimação acontece porque o excesso de ácido estomacal sobe para o esôfago, causando irritação e dor intensa. Muitas pessoas passam anos tomando medicamentos que apenas mascaram os sintomas, sem tratar a verdadeira causa do desequilíbrio. É aqui que o bicarbonato de sódio mostra sua força, sendo naturalmente alcalino. Ele age rapidamente para neutralizar o excesso de acidez no estômago, trazendo alívio quase imediato. Ao contrário dos medicamentos sintéticos que podem prejudicar a saúde com o tempo, o bicarbonato de sódio reequilibra naturalmente o ambiente digestivo,
permitindo que o corpo se cure sem prejudicar outros órgãos. Imagine viver sem aquele desconforto constante no peito, sem ter que correr para buscar remédios após cada refeição. Incluir água com bicarbonato de sódio na sua rotina pode ser um verdadeiro divisor de águas para quem sofre de problemas digestivos. Pequenos ajustes alimentares combinados com este hábito simples podem transformar suas refeições de momentos de preocupação em momentos de prazer. Novamente, se você já acordou com os joelhos rígidos ou os dedos inchados, sabe o quão limitante a inflamação nas articulações pode ser. Mas o que poucas pessoas sabem é que um ambiente interno ácido é um dos principais catalisadores dessas inflamações, e é aí que o bicarbonato de sódio se destaca. Ele atua como um regulador do pH interno, reduzindo a acidez que alimenta a inflamação e criando condições para o corpo se curar de dentro para fora. Pesquisas recentes mostram que a alcalinização do sangue promovida pelo bicarbonato de sódio pode diminuir a ativação de células inflamatórias específicas, como os macrófagos. Esses vilões microscópicos são responsáveis por grande parte da dor e do inchaço que sentimos. Com o bicarbonato de sódio, você desliga o alarme de inflamação, permitindo que seu corpo funcione com mais eficiência. Então, da próxima vez que sentir aquela rigidez impedindo você de se mover livremente, lembre-se, o alívio pode estar mais perto do que você imagina, sem ter que recorrer constantemente a anti-inflamatórios pesados. Conhecimento é poder, e agora está em suas mãos. Quantas vezes você já ouviu falar que infecções do trato urinário são simplesmente uma questão de pegar um resfriado ou não beber água suficiente? A realidade é muito mais complexa. Um fator determinante para o surgimento dessas infecções é o pH da urina. Ambientes ácidos favorecem a multiplicação de bactérias nocivas. É aqui que o bicarbonato de sódio entra em ação, atuando como um verdadeiro protetor invisível. O bicarbonato de sódio alcaliniza rapidamente a urina, tornando o ambiente hostil à infecção, o que causa bactérias. É como se você instalasse um escudo natural dentro do seu sistema urinário, dificultando a sobrevivência e o crescimento de micro-organismos antes que possam causar danos sérios. Isso não apenas reduz a dor e a queimação, mas também diminui o risco de complicações mais graves, como infecções renais. E o mais interessante nas práticas tradicionais de cura no Japão, o bicarbonato de sódio já era usado como primeira linha de defesa contra infecções leves, muito antes da era dos antibióticos. Redescobrir esse conhecimento pode libertá-lo de ciclos intermináveis de medicamentos e devolver a paz e a liberdade que seu corpo merece. Você sabia que pequenos desequilíbrios no pH do sangue podem sobrecarregar silenciosamente o coração? Quando o ambiente interno é muito ácido, o sangue tende a ficar mais espesso, dificultando a circulação e forçando o coração a trabalhar 2 vezes mais. Esse estresse constante pode ser um dos grandes vilões da hipertensão, e o bicarbonato de sódio pode ser um poderoso aliado para reverter essa situação. Ao alcalinizar o sangue, o bicarbonato de sódio facilita o fluxo sanguíneo, reduzindo a resistência nos vasos e aliviando a pressão nas artérias. Isso não é apenas uma teoria. Estudos preliminares demonstraram que a correção da acidose metabólica em pacientes pode ter impactos positivos na regulação da pressão arterial. O bicarbonato de sódio age silenciosamente, mas fundamentalmente, reequilibrando o corpo de dentro para fora. Portanto, se você luta para controlar sua pressão arterial, talvez não precise apenas de mais medicamentos, talvez precise de um corpo que funcione em harmonia natural, onde o sangue flua livremente. Às vezes, as maiores revoluções começam com os gestos mais simples, e um copo d'água com bicarbonato de sódio pode ser um deles. Aquela sensação de que todo o seu corpo grita após um pequeno esforço tem uma explicação bioquímica. Ácido lático, ele se acumula nos músculos após atividades físicas ou até mesmo devido à má circulação, causando dor e rigidez. Mas existe uma maneira natural de neutralizar esse ácido antes que ele cause estragos. E é aí que o bicarbonato de sódio entra como um verdadeiro estimulante muscular. Pesquisas sobre desempenho esportivo já comprovaram que o bicarbonato de sódio pode reduzir a fadiga muscular em atletas de alto rendimento. Imagine o que ele poderia fazer por você no dia a dia consumindo água. Com o bicarbonato de sódio, você ajuda seu corpo a eliminar o excesso de ácido lático mais rapidamente,
reduzindo a dor e acelerando a recuperação muscular. Se profissionais que levam seus corpos ao limite confiam nesse truque, por que não aplicar esse conhecimento para facilitar o seu dia a dia? Reduzir a dor e recuperar o prazer de se movimentar pode ser mais fácil e natural do que você jamais imaginou. Talvez você nunca pare para pensar nisso, mas a acidez crônica no corpo é um dos grandes inimigos silenciosos dos rins quando o corpo está muito ácido. Os rins são forçados a trabalhar horas extras para tentar equilibrar o pH, o que com o tempo desgasta esses preciosos órgãos. Aqui, o bicarbonato de sódio se torna um verdadeiro anjo da guarda invisível. Um estudo realizado no Royal London Hospital mostrou que o bicarbonato de sódio pode retardar a progressão da doença renal em pacientes que sofrem de acidose metabólica, aumentando significativamente sua qualidade de vida. Ele atua como um tampão químico, aliviando a carga sobre os rins e preservando suas funções naturais por muito mais tempo. Preservar seus rins é preservar sua vida, e a escolha entre sobrecarregá-los ou protegê-los pode começar com pequenas decisões inteligentes. Cuidar da sua saúde nunca foi tão acessível e talvez nunca tenha sido tão negligenciado. Você já pensou que muitos problemas digestivos, na verdade, começam com uma falha na química do estômago? Quando o pH interno desequilibra, surgem desconfortos como gases, inchaço e digestão lenta. E mesmo que muitas pessoas tomem antiácidos, eles geralmente apenas mascaram os sintomas, sem resolver a causa real. Nesse caso, o bicarbonato de sódio oferece uma abordagem muito mais inteligente. Ao restaurar o equilíbrio natural do pH no trato digestivo, o bicarbonato de sódio não apenas alivia imediatamente os sintomas, mas também melhora o ambiente para o desenvolvimento de bactérias intestinais benéficas. Um intestino saudável é a base da saúde geral do corpo, e mantê-lo alcalino é como plantar um jardim onde tudo cresce melhor. Então, da próxima vez que sentir aquele desconforto persistente após as refeições, pergunte-se: estou tratando o efeito ou a causa raiz do problema? Com o conhecimento certo e a aplicação correta, você pode recuperar o prazer de comer sem medo e viver sem aquele peso invisível no abdômen. Quantas vezes nos perguntamos por que algumas pessoas adoecem por qualquer motivo, enquanto outras parecem ter um escudo invisível? A resposta pode estar, em parte, no ambiente interno do corpo. Quando seu corpo está menos ácido, seus glóbulos brancos, as células de defesa, funcionam com muito mais eficiência. E sim, o bicarbonato de sódio desempenha um papel crucial nisso. Estudos indicam que ambientes corporais mais alcalinos favorecem a atividade imunológica, enquanto ambientes ácidos suprimem a resposta do sistema de defesa. Ao ajudar seu corpo a manter um pH mais equilibrado, o bicarbonato de sódio cria as condições ideais para que seu sistema imunológico ataque os invasores com mais força e velocidade. É como preparar o terreno para que seu exército interno possa lutar melhor por você. Imagine enfrentar resfriados de inverno e desafios diários com um corpo mais resiliente e preparado. Não se trata de sorte, mas de estratégia. Fortalecer sua imunidade pode ser tão simples quanto entender e respeitar a química natural do seu corpo. A artrite é uma das condições mais comuns entre os idosos e também uma das mais incapacitantes. Dores constantes, rigidez nas articulações e a dificuldade de realizar tarefas simples, como abrir uma porta ou amarrar os sapatos, podem transformar o dia a dia em uma verdadeira luta. E embora existam muitos medicamentos que controlam a artrite, poucos tratam a verdadeira causa subjacente do problema, a inflamação crônica alimentada por desequilíbrios internos. É exatamente aqui que o bicarbonato de sódio pode fazer uma diferença profunda. Estudos indicam que o bicarbonato de sódio ajuda a reduzir a inflamação sistêmica, promovendo um ambiente interno mais alcalino. Quando o pH do corpo está equilibrado, as células inflamatórias diminuem sua atividade destrutiva, resultando em menos dor, maior flexibilidade e uma qualidade de vida muito maior. Se você sente que a dor nas articulações está roubando sua energia e sua liberdade, saiba que existem maneiras naturais e inteligentes de combatê-la. O poder da transformação começa com a compreensão do seu próprio corpo, e o bicarbonato de sódio pode ser um dos aliados mais simples e eficazes que você terá nessa jornada. Quando pensamos em saúde bucal, a maioria das pessoas se concentra apenas nos dentes, mas manter a boca saudável vai muito além da estética.
Infecções gengivais, mau hálito e cáries são verdadeiras portas de entrada para doenças graves em todo o corpo. O que muitos não sabem é que o bicarbonato de sódio, além de ser um alcalinizante natural, também atua como um poderoso agente antibacteriano na boca. Ao escovar os dentes com uma mistura leve de bicarbonato de sódio ou gargarejar com água e bicarbonato de sódio, você altera o pH da boca, criando um ambiente onde bactérias nocivas não conseguem sobreviver. Isso reduz o acúmulo de placa bacteriana, combate a inflamação gengival e até ajuda a clarear os dentes com segurança. Não é de se admirar que muitos cremes dentais comerciais tentem replicar os efeitos naturais do bicarbonato de sódio em suas fórmulas. Sua saúde começa na sua boca. Manter o assoalho bucal equilibrado é cuidar de todo o seu corpo. E a melhor parte é que isso não depende de produtos caros ou tratamentos intermináveis. Depende simplesmente de entender a química básica que seu corpo já conhece e respeita todos os dias, sem perceber. Acumulamos toxinas em nossos corpos, poluentes do ar, pesticidas dos alimentos, resíduos de medicamentos. Esses venenos silenciosos se alojam nos tecidos, inflamam órgãos e drenam nossa energia vital. Muitas pessoas recorrem a tendências de desintoxicação caras e ineficazes, mas a verdade é que a verdadeira desintoxicação começa com o reequilíbrio interno. O bicarbonato de sódio, ao alcalinizar o corpo, facilita a eliminação dessas toxinas pela urina, respiração e suor. Um corpo alcalino é como um rio limpo. As toxinas não conseguem se depositar e são eliminadas naturalmente. A literatura médica mostra que a alcalinização moderada ajuda a eliminar metais pesados como chumbo e mercúrio, que se acumulam silenciosamente ao longo do tempo, em vez de confiar cegamente em fórmulas mágicas. Confie no poder da natureza e na inteligência do seu próprio corpo. A verdadeira limpeza acontece de dentro para fora. Pode começar com algo tão simples como um copo d'água bem preparado. Poucas dores se comparam à de um cálculo renal passando pelos canais do corpo. Essas pequenas pedras se formam quando o ambiente urinário está muito ácido, promovendo a cristalização de sais e minerais. A boa notícia é que essa história pode ser escrita de forma diferente, com uma prevenção inteligente, e o bicarbonato de sódio é um ator fundamental nesse processo. Ao alcalinizar a urina, o bicarbonato de sódio previne a formação de cristais, dissolvendo-os ainda pequenos, antes que possam causar dor ou exigir remoção cirúrgica. Pesquisas em nefrologia mostram que manter um pH urinário mais alcalino reduz drasticamente a incidência de cálculos de ácido úrico. Um dos tipos mais comuns, protegendo os rins, é a proteção da energia vital. Uma prática pequena e regular, como o uso correto do bicarbonato de sódio, pode significar anos de tranquilidade, liberdade de movimento e saúde preservada, sem crises, sem emergências, sem dor. Se você me acompanhou até aqui é porque já deu o primeiro passo mais importante, a decisão de realmente mudar sua saúde. Poucas pessoas chegam a esse ponto, e é por isso que você merece saber um segredo. Isso potencializará ainda mais os efeitos do bicarbonato de sódio em seu corpo. Consistência. Não adianta consumir bicarbonato de sódio de vez em quando e esperar milagres. O corpo humano prospera com consistência. Ele precisa de estímulos repetidos para se reequilibrar, regenerar e se fortalecer. Uma prática diária feita corretamente e com sabedoria gera um impacto profundo que se acumula ao longo do tempo, como um rio que, com paciência, jorra até das rochas mais duras. E aqui vai uma técnica extra para maximizar seus resultados, além de beber água com bicarbonato de sódio. Procure manter seu corpo hidratado ao longo do dia e evite alimentos que aumentam a acidez, como açúcares refinados e carnes processadas. Dessa forma, você cria um ambiente interno ainda mais favorável para o bicarbonato de sódio agir, acelerando sua recuperação, fortalecendo suas defesas e prolongando sua energia. Lembre-se, a verdadeira transformação não vem de grandes esforços ocasionais, mas de pequenos gestos conscientes repetidos todos os dias. E se você chegou até aqui, é porque já tem dentro de si a força necessária para ir ainda mais longe. Agora é a hora de agir e colher os frutos da sua decisão. Muitas pessoas começam a beber água com bicarbonato de sódio e logo desanimam por não sentirem efeitos imediatos. O que poucos sabem
é que o momento em que você consome essa solução faz toda a diferença no impacto que ela terá em seu corpo. O ideal é ingerir o bicarbonato de sódio com água, em jejum ou entre as refeições. Quando o estômago está vazio, o corpo consegue absorver os benefícios com muito mais eficiência. Dessa forma, o efeito alcalinizante é potencializado, agindo diretamente no sangue e nos tecidos, sem competir com outros processos digestivos. Beber bicarbonato de sódio em jejum também ajuda a preparar o ambiente interno para o dia, equilibrando o pH desde o início e fortalecendo a capacidade natural do corpo de combater inflamações e eliminar toxinas. Ao fazer isso regularmente, você notará seu corpo respondendo melhor, com digestão mais leve, menos inchaço, mais energia e mais vitalidade ao longo do dia. É como se você desse ao seu corpo uma reinicialização matinal, preparando-o para funcionar da melhor forma possível. Outro detalhe importante: prefira beber bicarbonato de sódio misturado com água morna, não fria. A água morna melhora a circulação, relaxa os vasos sanguíneos e ajuda os minerais a se espalharem mais rapidamente pelo corpo. Essa combinação de temperatura e alcalinização pode acelerar ainda mais os resultados, trazendo uma sensação de bem-estar quase imediata para aqueles que adotam o hábito conscientemente. São pequenos ajustes como esses que diferenciam aqueles que veem mudanças superficiais daqueles que alcançam transformações profundas. Se você deseja extrair o máximo dos benefícios que o bicarbonato de sódio pode oferecer, respeitar o ritmo do seu corpo e escolher os momentos certos para agir é essencial. A transformação não acontece por acaso. Ela se constrói dia após dia, escolha após escolha. Existe uma arma secreta que poucas pessoas conhecem para potencializar ainda mais o efeito alcalinizante do bicarbonato de sódio. Respiração consciente. Técnicas respiratórias específicas, como a respiração profunda e rítmica, têm o poder de reduzir a quantidade de dióxido de carbono no sangue, elevando naturalmente o pH do corpo. Ao combinar essa prática com água alcalina feita com bicarbonato de sódio, você cria um ambiente interno ainda mais favorável à cura, regeneração e eliminação de toxinas, respirando superficialmente, como acontece em situações de estresse e ansiedade. Acidifica o sangue e dificulta a ação do bicarbonato de sódio no corpo. A respiração profunda, por outro lado, oxigena melhor os tecidos, facilita a circulação, reduz a inflamação e fortalece o sistema imunológico. Estudos mostram que práticas respiratórias controladas, como as utilizadas no método Wim Hof ou em tradições antigas como o pranayama, promovem mudanças químicas positivas no corpo. Com apenas alguns minutos de prática, uma dica prática é reservar de 5 a 10 minutos por dia para fazer respiração lenta, profunda e rítmica, de preferência logo após beber sua água com bicarbonato de sódio. Inspire pelo nariz, contando até 4. Prenda a respiração, contando até 4, e expire pela boca, contando até 6. Ao repetir esse ciclo simples, você aumentará a alcalinização e sentirá seu corpo mais leve, mais oxigenado e repleto de energia vital. Incorporar a respiração consciente é mais do que um hábito, é uma forma de reconectar seu corpo à sua inteligência natural. Pequenos rituais diários como este podem acelerar drasticamente sua recuperação e jornada de fortalecimento. Às vezes a cura não vem de grandes remédios, mas de pequenas ações conscientes aplicadas consistentemente. Agora você sabe, às vezes as soluções mais poderosas são encontradas nas coisas mais simples. O bicarbonato de sódio, frequentemente esquecido em muitos armários de cozinha, é, na verdade, um aliado silencioso da saúde. Hoje você aprendeu como esse elemento natural pode atuar diretamente nas causas de tantos problemas que roubam sua energia, mobilidade e liberdade. E mais importante, você entendeu que a verdadeira transformação vem da conscientização e da ação diária. Não se trata de acreditar em milagres, mas sim de compreender a ciência natural do seu corpo, respeitar os ciclos da vida e assumir o controle do seu próprio destino. Pequenas práticas, como usar corretamente a água com bicarbonato de sódio, podem se tornar grandes pontos de virada na sua história de vida. E a decisão de usar esse conhecimento ou deixá-lo passar é sua. A diferença entre aqueles que permanecem presos na dor e aqueles que recuperam a semelhança está na ação. Bem, é isso por hoje.
Chegamos ao final deste vídeo e não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias na seção de comentários. Se não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever e ativar o ícone do sino para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.